Muito boa noite a você, nosso amigo que nos acompanha a cada transmissão aqui de sábado, domingo e quarta. A você também que é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se em casa. Estamos dando início hoje a mais uma de nossas séries especiais. Minha casa, minha terra, é pra lá que eu vou. Boa noite, Thaís. Boa noite, Natália. Boa noite para você também que está em casa. E para iniciarmos o culto desta noite, vamos cantar o hino 501, Mansão sobre o Monte. Boa noite, sejam bem-vindos à nossa nova série Minha Casa, Minha Terra, é pra lá que eu vou. E vamos conhecer um pouquinho do nosso palestrante, do nosso pregador dessa série tão especial, Adilson Santos. Todos estão acostumados a vê-lo aqui todo sábado dirigindo a lição, mas tem muitos que não te conhecem, Adilson, porque graças a Deus nós estamos alcançando milhares de pessoas, não somente aqui do nosso distrito, como de outros estados e países. Então, se apresente, quem é você, o que você faz, há quanto tempo você atua aqui na igreja. Muito bem, uma boa noite a todos vocês que nos acompanham nas transmissões. É um prazer muito grande, Joyce, começar uma nova série. Eu acho que a gente está no caminho certo. Eu estou assistindo as transmissões que acontecem aqui aos domingos, e o Fábio terminou a série dele falando sobre a volta de Jesus. Nos deu praticamente todos os detalhes do que vai acontecer no maior evento da história deste mundo, que é a volta de Jesus. E eu vou dar sequência aonde ele parou. É um assunto maravilhoso, talvez o melhor assunto da Bíblia, porque vai falar sobre a cidade santa, não é? A terra que
Deus preparou para cada um de nós. Eu me chamo Adilson, sou membro desta igreja, aqui do Parque P, e aqui nessa igreja eu estou este ano atuando como um dos anciãos da igreja, e é um prazer estar com vocês durante essas noites. Muito bem, já falando da série, né, Adilson, a gente até perguntou isso para o Fábio, como que é elaborar, né? Porque às vezes a gente acha que é fácil, assim, só pegar um texto e montar um sermão, mas são 4 domingos, mais ou menos um sermão de, no mínimo, 40 minutos. Como que é elaborar? Primeiro, pensar num tema da série. Você pensou no nome da série ou você viu uma passagem bíblica e você falou, daqui eu vou fazer essa série? Olha, de fato, não é fácil. E eu confesso para vocês que eu mudei de nome pelo menos 2 vezes. E depois de ter feito assim, eu comecei fazendo sobre o título das mensagens que nós vamos aqui apresentar. Escolhi então 4 títulos e começamos a trabalhar em cima desses títulos. Então, depois desse trabalho feito, chegamos à conclusão que o melhor nome seria exatamente essa: Minha Casa, Minha Terra, é para lá que eu vou. E é interessante que a gente tem, né, do projeto Minha Casa, Minha Vida, foi até da pergunta que nós fizemos, né, no vídeo que nós fizemos, é o que as pessoas pensam para o futuro. E justamente da série do Fábio, que falou sobre a volta de Jesus, parece que as pessoas meio que esqueceram do que a gente está vivendo e justamente para onde nós vamos, né? O que você quer levar a todos os telespectadores, as pessoas que estão acompanhando a nossa transmissão com a série? Pois é, Joyce, muito boa a sua pergunta. E outro detalhe que eu queria deixar é o seguinte, que para mim é muito mais fácil acordar às madrugadas e começar a preparar, né, temas, assuntos como esse, porque a mente nossa está descansada, sabe, o telefone não toca, e o galo não canta, então eu já acostumei com isso, então todas as madrugadas a gente está trabalhando em cima disso. E sobre essa pergunta que você então fez, eu quero levar todas as pessoas que estão nos assistindo a ter a certeza de que esta cidade é real. A gente hoje trabalha muito, a gente começa a assistir hoje muitos filmes, coisas que parecem ser reais, mas não é, tudo montagem. Então quero que você entenda que a Cidade Santa, ela é real, embora nós não conhecemos, não dá para comparar com o melhor que nós temos hoje da terra, mas ela é real. É isso que eu quero que todos compreendam. Muito bem, então todos vocês estão convidados a partir de agora a acompanhar essa série especial, Minha Casa, Minha Terra, é para lá que eu vou. Acompanhe então ao longo de todos esses domingos do mês de outubro e Adilson, que Deus possa usá-lo durante essas 4 semanas e que com certeza você possa reavivar o desejo daqueles que esperam morar nesse lugar, e para aqueles que não conheciam, achavam que não existia, você vai ver que ele existe e possa reavivar o desejo de todos nós morarmos nesse lugar. Amém. Amém. Eu avisto a terra santa, logo além do rio azul, um lugar que mana leite e mel, terra que foi prometida aos meus pais por meu Senhor, e hoje sinto a brisa leve a soprar ao meu redor, trazendo aromas de meu lar. Quero viver neste lugar e descansar em segurança. Quero sentir que tenho paz, que já sou livre, afinal posso sorrir, posso chorar, posso viver a vida, cantar,
pois a eternidade enfim já começou. Tão cansada vou seguindo meu caminho rumo ao céu, e já posso contemplar meu lar. Terra Santa que é um bálsamo e descanso ao sofredor, um lugar onde estarei vivendo a mais perfeita paz. Para sempre quero ali morar. Quero viver neste lugar e descansar em segurança. Quero sentir que tenho paz, que já sou livre afinal. Posso sorrir, posso chorar, posso viver a vida a cantar, pois a eternidade enfim já começou. Espero em breve ali chegar e ver de perto meu Senhor, que me salvou do mal e vida deu-me assim. Anseio estar com meu bom Jesus nessa terra santa que Ele preparou. Eu quero viver, sentir a paz. Posso sorrir, posso chorar, posso viver a vida a cantar, pois a eternidade enfim já começou. Boa noite, meus queridos irmãos e amigos que nos acompanham. É uma grande alegria poder começar aqui mais uma série nessas transmissões que por hora estamos fazendo com a igreja fechada, mas é muito bom ter você aí do outro lado. Como nós já dissemos no momento aqui da entrevista, será uma série maravilhosa porque diz muito respeito à sua pessoa. Eu quero te ver lá. É um lugar que foi preparado para mim e para você. E precisamos nos prepararmos cada dia para morarmos neste lugar especial que Deus preparou para cada um de nós. Receba o meu carinho, o meu abraço e muito obrigado por você nos aceitar dentro da sua casa, onde juntos vamos adorar, louvar o nome deste maravilhoso Deus e com certeza nos preparando para esse evento tão grandioso que será morar na Cidade Santa, o paraíso que Deus preparou para cada um de nós. Eu quero também, desde já, agradecer a você, Natália, pela música que nos foi apresentada, uma música muito bonita que fala sobre a nova terra, a nova Jerusalém.
E o começo dessa música diz assim: eu avisto uma terra linda. Tem você avistado esta terra linda que a Bíblia tanto fala? Nós que vivemos neste mundo tão difícil, neste mundo tenebroso, onde o mal prolifera a cada dia, parece que o mal prospera muito mais do que o bem. Tem você avistado a cidade santa? Nós precisamos olhar sempre à frente e perceber, meus queridos, que aqui não é o nosso lugar. Cristo foi preparar um lugar. Portanto, aqui não é o nosso lugar. Enquanto nós moramos aqui, tudo acontece. Até mesmo as coisas que não prestam acontecem em nossas vidas. Mas o meu olhar, o seu olhar, deve estar na cidade santa, porque é para lá que nós iremos. Então, antes de darmos início a essa série que foi divulgada, que foi feita a propaganda, eu quero convidar você, neste momento, a fechar os seus olhos, e eu vou pedir que Deus permaneça neste santo e bom lugar e que o Espírito Santo nos use na mensagem desta noite. Feche os seus olhos. Bondoso Deus de amor que estás no céu, santificado seja o teu nome. É com grande alegria, bom Deus, que nos encontramos diante da tua presença. Por isso convidamos o Espírito Santo para estar entre nós nesta programação que ora se inicia, que seja ela, Senhor, não somente para a tua honra e para a tua glória, mas para o nosso crescimento espiritual, aonde temos o objetivo de morarmos contigo na cidade santa. Permaneça conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também a programação que tivemos ontem. A professora Eunice esteve aqui pregando, e interessante que não foi nada combinado e deu tudo certo. Como o Espírito Santo trabalha, não é verdade? Ontem ela pregou sobre o reino de Deus é chegado e que nós temos uma missão de pregar este evangelho. Que evangelho? O evangelho sobre a volta de Jesus, o evangelho sobre a vida de Jesus. Este evangelho maravilhoso que é a nossa missão, ser pregada a este mundo todo, porque em breve Jesus voltará. Foi isso que o Fábio, que esteve conosco na última série, nos apresentou aqui em 5 domingos, falando tudo ou quase tudo sobre a volta de Jesus. É um evento tão glorioso, tão grandioso, que 5 domingos é pouco para falarmos tudo sobre a volta de Jesus. Mas os principais temas ele abordou. Eu acredito que você já está capacitado, já está preparado para este encontro. E é isso que nós devemos fazer. E a minha série vai, então, da volta de Jesus para frente. Eu quero falar muito sobre a cidade santa, Nova Jerusalém. Mas ainda haverá um espaço de tempo entre a volta de Jesus e a Nova Jerusalém. Então, eu quero rapidamente aqui conversar um pouquinho com você, dizendo as coisas que vão ocorrer antes de começarmos aqui a história da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, queridos, enfim, vai começar a eternidade. Vai começar aquele momento onde não teremos mais morte, mais pranto, nem dor, nada disso, tudo isso é passado. Mas quando Jesus voltar neste mundo, a Bíblia diz que nós iremos embora, iremos fazer uma viagem aos céus. Quanto tempo vai durar isso? Eu não sei. Aliás, se você perceber no livro do Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, lá você vai encontrar uma citação do apóstolo João dizendo o seguinte, que houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E ele está falando exatamente sobre a abertura do 7º selo, que é a volta de Jesus. O que é que nós entendemos acerca desta meia hora? Toma cuidado, porque muitas vezes você pode estar sendo ensinado de forma errada. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu já ouvi alguém falar que na profecia meia hora, ela significa uma semana, algo em torno de uma semana.
esse é o tempo que Jesus deixa o céu para vir à terra e deixa a terra para retornar ao céu. 1 semana. Mas, queridos, não é isso que a Bíblia apresenta. Aliás, eu quero dizer para vocês que a Igreja Adventista, ela ainda não tem uma luz completa sobre este verso. Meia hora. O que vem a ser essa meia hora? Nós não podemos aqui utilizar o princípio dia, ano, para exatamente dar esta semana, porque segundo o Espírito de profecia, a mensageira do Senhor, ela diz assim que o princípio dia e ano deveria ser usado até 1844, na profecia das 2.300 tardes e manhãs. Portanto, de lá para cá, nós não temos orientação nenhuma sobre como interpretar esta profecia. Ok? Então, nós sabemos que haverá silêncio no céu por ocasião da volta de Jesus. Jesus, então, desce a este mundo. Jesus começa, então, aquele processo de ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitam, primeiro, são transformados, juntam-se aos vivos, que não morreram, e todos subiremos ao céu. Você consegue imaginar esta viagem tão maravilhosa, onde todos estão subindo? Tenta imaginar um atrás do outro, ou um do lado do outro, subindo para o céu, e Jesus, o nosso rei, o nosso general, estará à frente, marchando, e nós estamos subindo até chegarmos no céu. E a Bíblia diz que sobre este tempo, quando nós chegaremos aos céus, quanto tempo nós vamos passar lá? É possível que você já tenha ouvido falar sobre o milênio. 1000 anos que iremos passar no céu. E, queridos, você pode estar pensando assim, puxa vida, 1000 anos? Não é muita coisa, não? Bom, queridos, 1000 anos, para nós que teremos a eternidade, não é nada. Mas, e eu fiquei pensando assim, por que 1000 anos, né? Por que não 100 anos? Por que não 200 anos, 500 anos? Por que 1000 anos? E será que eu devo entender que são 1000 anos literais? Sim, meus queridos, aí eu posso dizer para você que há revelação sobre isso. Como eu não posso colocar aqui o princípio dia, ano, isso foi até 1844, você pode entender que o milênio, o período de 1000 anos, não é simbólico, é literal, porque o evento que surge antes dele e o evento que surge depois dele é literal. Então, quando nós estamos falando sobre algo literal, tudo é literal, o que vem antes, o que vem depois. O meio não pode ser simbólico. E o que vem antes do milênio? Vem a volta de Jesus. E eu pergunto para você, a volta de Jesus é simbólica? Não. A volta de Jesus é literal. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, todo olho verá. A volta de Jesus, meus queridos, é literal. Após a volta de Jesus, nós vamos passar 1000 anos com Deus no céu. Então, isso não pode ser simbólico, é literal. E vamos ver o que vem depois do milênio? Depois do milênio vem a destruição dos ímpios. Haverá uma ressurreição de todos os ímpios, haverá então a morte de todos os ímpios, inclusive de Satanás e seus anjos. A Bíblia diz que desce fogo do céu, e este fogo então consome, mata, destrói Satanás, seus anjos, todos os ímpios, e louvado seja Deus, porque neste momento colocará fim no pecado sobre o mundo. O pecado, meus queridos, terá um fim da sua história. Amém? O pecado um dia vai deixar de existir. E isso vai acontecer quando o originador do pecado for destruído, que é Lúcifer. Que cena, meus queridos, maravilhosa será para nós que almejamos viver este mundo sem pecado, aonde Deus colocará fim de uma vez por todas no pecado. E eu quero mostrar para vocês nessa noite a história daqui para frente. Porque 1000 anos, queridos,
será uma história inédita para cada um de nós, para todos nós. Eu quero simplesmente dizer algo importante para você, talvez você nunca pensou nisso. Nenhum pecador, preste atenção, nenhum pecador que morreu e está aguardando a breve volta de Jesus, nenhum sabe o que é viver 1000 anos. Eu estou dando esse destaque porque nós temos pecadores na Bíblia que estão no céu, não mais como pecadores. Eles foram perdoados, eles foram transformados, eles foram convertidos e estão nos céus. São eles Moisés, Enoque e Elias. E mais aqueles que no momento da ressurreição de Jesus ressuscitaram e subiram com Jesus para os céus. Essas pessoas estão lá. Elas sabem o que são 1000 anos. Elas sabem. Mas aqueles que viveram aqui neste mundo, que morreram e aguardam a breve volta de Jesus, não sabem o que são 1000 anos. E se você quiser saber sobre a história de pessoas que mais viveram sobre esta terra, vai lá em Gênesis capítulo 5, você vai ver quantos anos essas pessoas viviam, e aí você pode entender por que esse presente de Deus, de dar 1000 anos para nós, ainda na existência do pecado. Porque a Bíblia diz que enquanto estivermos passando 1000 anos no céu, Satanás estará preso aqui na terra pelo mesmo tempo. Então o pecado existe durante o milênio, não no céu, mas aqui na terra. Veja então, queridos, eu vou falar aqui de forma na ordem crescente. Gênesis capítulo 5 apresenta um homem chamado Enos, que viveu nada mais, nada menos que 905 anos. Já pensou um ser humano viver 905 anos? Isso com um pecado. Enos alcançou 905 anos. Mas Gênesis capítulo 5 também apresenta um homem chamado Cainã, que ele foi mais longe, e ele viveu 910 anos neste mundo de pecado. Gênesis também apresenta um homem chamado Sete, que viveu 912 anos. Olha que coisa maravilhosa. 912 anos e morreu no mundo de pecado. Gênesis também apresenta, depois de Sete, um homem chamado Adão, que viveu 930 anos. Já pensou, meus queridos? Viver 930 anos. Foi o nosso primeiro homem sobre a terra, Adão. E depois que ele viveu 930 anos, ele descansa, ele morre. Depois de Adão, nós temos em Gênesis capítulo 5 ainda um outro homem que viveu um pouco mais, chamado Noé. Noé viveu 950 anos e morreu. Veja que mesmo no mundo do pecado, as pessoas viviam muito, 950. Depois de Noé, Gênesis 5 apresenta um homem chamado Jared, que viveu 962 anos, quase chegando ao milênio, mas não chegou. Ele faleceu com 962 anos. Depois de Jared, nós temos a história do homem que mais viveu sobre a terra. Este homem chamava Metusalém. E segundo a Bíblia, Metusalém viveu 969 anos. Queridos, este foi a história do homem que mais viveu neste mundo, 969 anos. O meu pai, o senhor Germano José dos Santos, ele tem 97 anos. E estamos fazendo de tudo aí o que nós podemos fazer para ver se ele passa dos 100. Veja, no mundo de pecado, as pessoas são forçadas, mal chega aí nos 80 anos de idade. Agora, capítulo 5 de Gênesis mostra as pessoas chegando com 950, 960, 969.
Mas o interessante é que nenhum capítulo da Bíblia mostra que um homem chegou a viver 1000 anos. E então Deus vai mostrar para mim e para você que o pecado já não vai fazer mais efeito nenhum em nossas vidas quando nós passarmos 1000 anos no céu. Alcançaremos uma idade que nenhum ser humano alcançou. E mesmo com o pecado existindo aqui na terra, como eu já disse para vocês, Satanás estará vivo ainda. Mas o pecado já não terá mais efeito na nossa vida. Percebe como o pecado nos destrói? Neste momento, então, queridos, depois de passarmos 1000 anos no céu, a Bíblia diz que desce fogo do céu. A cidade santa está descendo para ficar aqui nesta terra. E desce fogo do céu. E neste momento, queridos, antes de descer fogo do céu, os ímpios são ressuscitados. E é neste momento que, ao eles serem orientados por Satanás para atacar a cidade, vai descer fogo do céu e consumir todos eles, inclusive Satanás e seus anjos. É neste momento, então, que essa terra, depois do toque de Cristo, será purificada. E a terra sendo purificada, a cidade santa agora pode descer. Ela desce. E ela fica alojada aqui na terra. Da mesma forma como Deus plantou o jardim do Éden, lá no passado, aqui na terra. E aqui será então a morada dos salvos. Aqui, meus queridos, será a morada minha e sua. Aqui nós vamos conviver para sempre. E eu posso aqui, só de curiosidade, isso não está escrito em lugar nenhum, mas só falar para vocês que a nossa contagem de tempo, ela vai até o milênio. Então ali eu posso dizer para vocês assim, olha, eu tenho 1000 anos. Mas depois que descermos para morarmos na nova terra, essa contagem de tempo não vai existir mais, porque, sabe por quê? Porque nunca mais ela será interrompida, amém? Nunca mais, queridos, será interrompida a contagem do nosso tempo aqui na terra. Nós viveremos de forma eterna. E já posso adiantar para você que está escrito isso no Espírito de Profecia, de que nunca mais o pecado se levantará sobre a terra. Então, neste momento, eu gostaria de chamar a sua atenção. Já estamos dentro da cidade santa. Eu quero chamar a sua atenção para fazermos aqui uma comparação, ou pelo menos relacionarmos a cidade santa com o jardim do Éden. O jardim do Éden, pouco nós sabemos sobre ele, porque a Bíblia usa apenas alguns versos, alguns capítulos para falar sobre o jardim do Éden. Mas o pouco que a Bíblia fala, eu gostaria de comparar com a cidade santa. Existem 2 livros na Bíblia que você jamais pode deixar de ler. Você precisa ler esses 2 livros, assim, se possível, sempre que terminar a leitura dos 2, começar novamente. É o livro de Gênesis e o livro isso mesmo, do Apocalipse. Porque Gênesis, meus queridos, vai mostrar para mim e para você como foi a entrada do pecado. Já o Apocalipse vai mostrar como será a vida depois do pecado ser extinto. Gênesis vai mostrar para vocês como tudo começou. O Apocalipse vai mostrar como tudo terminará. Gênesis vai mostrar o plano de Deus que a princípio caiu por terra, porque o homem desobedeceu. O Apocalipse vai mostrar que o plano de Deus será vindicado. O plano de Deus dará certo. É a Nova Jerusalém. O que tem o Jardim do Éden a ver com a Nova Jerusalém? Eu quero neste momento, e precisamos abrir a Bíblia. Abrir a Bíblia. E eu quero que você saiba o título da mensagem de hoje, A Cidade Santa e Sua Relação com o Jardim do Éden. Na próxima semana, estaremos estudando sobre a Cidade Santa e os que ficarão do lado de fora. Na terceira noite, estaremos estudando a Cidade Santa
e os que ficarão do lado de dentro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E na última noite, nós estaremos estudando sobre a cidade santa, um sonho real. Você vai ver que não é sonho. Você vai ver que é algo real o que nós estamos aqui falando, o que a Bíblia apresenta. Neste momento, então, meus queridos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia e nós vamos ler Apocalipse capítulo 22. Apenas alguns versos aqui para dar introdução aqui à nossa mensagem. Apocalipse 22, versículo 1. Já abriu a sua Bíblia? Por gentileza, vai lá, porque este assunto é maravilhoso. Vamos trabalhar muito com Apocalipse 22, Apocalipse 21. E será interessante você, então, nos acompanhar nessa leitura. Diz assim: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, presta atenção, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. Olha que coisa interessante. Já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Esse verso aqui é importantíssimo. Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A certeza, queridos, que nós temos que esta profecia será cumprida é porque o verso 6 termina dizendo assim: Disse-me ainda, estas palavras são o que mesmo? O que está aí na sua Bíblia? Estas palavras são o que? Fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Prestar atenção nessa leitura? Que cena maravilhosa, queridos. Que lugar maravilhoso é este que nós iremos morar. Nós iremos morar, lá será a nossa casa. Jesus falou assim, olha, não se turbe o vosso coração, só credes em Deus, credes também em mim. E aqui está algo impressionante que você precisa saber. Ele diz assim, na casa de meu pai é o quê? Muitas moradas. Então, olha, ele não falou que vai preparar uma casa para você. Ele diz que vai preparar um lugar. Você terá um lugar. Você terá um lugar para construir a sua casa. Interessante que não são várias casas, não. A Bíblia diz que é uma casa só. Na casa de meu pai, uma casa. Há muitas moradas. Eu fico pensando aqui como se fosse um condomínio, sabe? É um condomínio só com várias casas. E você terá o seu lugar. Você terá o seu espaço. Coisas que este mundo hoje não oferece nem isso para você, não é? O governo tem um programa aí, Minha Casa, Minha Vida. Tem gente que não tem nem vida. Tem gente que não tem condições nem de viver, quanto mais de ter uma casa. Mas a primeira garantia que Deus nos dá através de Jesus é que Ele foi preparar, Ele vai garantir um lugar para você que não vai te custar dinheiro algum, a não ser a sua lealdade para com este Deus. Diante disso, então, meus queridos, a primeira relação que eu queria colocar para vocês entre o Éden e a Cidade Santa está ligada aqui à criação da luz. Conforme aqui nós lemos, dizendo que na Cidade Santa não precisaremos da luz do sol. É importante a gente notar isso. O fato de não precisar da luz do sol não quer dizer que o sol não existirá. Porque a luz
do sol, na criação, foi criada que dia mesmo? Vocês lembram? Qual foi o dia, Élida? Isso, foi no 4º dia. Aí eu pergunto para vocês, até o 4º dia, estava todo mundo no escuro? Não, a Bíblia diz que existia uma luz. Então, queridos, é baseado exatamente nessa luz da existência do primeiro dia, durante os 3 primeiros dias, sem o auxílio do sol. E esses luminares, o sol, foi criados por Deus exatamente para governar o dia, o sol, e a lua governar a noite. Mas existia, antes de Deus criar o sol, uma luz. Percebe a relação da cidade santa com o jardim do Éden? A Bíblia diz que nós não precisaremos da luz do sol, porque uma luz vai iluminar os moradores daquela cidade. E essa luz é a luz do próprio Deus. A glória de Deus vai iluminar este lugar. Que coisa, queridos, que coisa maravilhosa quando nós olharmos então para o dia, olharmos para aquela situação e olharmos e vermos aquele clarão, que é a glória de Deus que estará iluminando aquele lugar. Então aqui é a primeira ocorrência, a relação que eu gostaria de deixar para vocês. No Jardim do Éden tinha o sol, na Cidade Santa haverá também o sol, mas nós não precisaremos da sua luz, porque a glória de Deus então vai iluminar toda esta cidade. A segunda relação que eu gostaria de deixar para vocês é a ocorrência de uma árvore que estará então na Cidade Santa. Que árvore que é essa? Qual é o nome dela? Exatamente, é a árvore da vida. Lembra no Jardim do Éden? Deus plantou no meio do jardim 2 árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Na Cidade Santa, nós não temos referência, queridos, não teremos mais a árvore da ciência do bem e do mal. Sabe por quê? Porque todos já estarão provados, todos que estarão ali, todos os moradores da cidade já foram provados diante do mundo, diante do universo, diante de Deus, diante de Satanás. Foram provados que eles escolheram obedecer a Deus e não aos homens. Que eles escolheram ter Deus como seu professor e não Satanás como seu líder. Então não precisa mais de teste algum, não precisa mais ser provado de forma alguma, que todos os moradores da cidade já são provados aqui na terra. E lá nós teremos a árvore da vida. A árvore da vida, queridos, servirá para a nossa alimentação, para termos vida. E é importante você saber que o homem nunca foi imortal e nunca será imortal. Esse dom da imortalidade é uma prerrogativa de Deus e não de nós criaturas. Nós teremos vida eterna, nós iremos viver para sempre, enquanto estivermos sendo alimentados pela árvore da vida. Então, queridos, olha, nós somos seres mortais, mas teremos vida eterna enquanto estivermos ligados com o nosso Criador Deus. A Bíblia diz assim, quem tem o Filho tem o quê? Tem a vida. Então, todos lá no céu estão vivendo eternamente porque escolheram ter Cristo diante de si, vivendo com Cristo toda a eternidade. Mais uma relação, uma correspondência que eu gosto de destacar entre o Jardim do Éden e a Cidade Santa. Está ligada à morte e suas consequências. Interessante que no Jardim do Éden, lá na árvore da ciência do bem e do mal, quando o ser humano usou aquele fruto, quando o ser humano comeu, Deus disse para eles que o dia que isto acontecesse, certamente morreriam. E a morte realmente estava destinada a todo ser humano. Mas Jesus agora aparece e dá um jeito na situação. Ele diz assim, o cordeiro será morto
para trazer vocês de volta ao Jardim do Éden. Parece que já sabendo disso, João aqui ele faz uma alusão a este episódio, quando ele diz assim: o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Que correspondência que eu quero fazer aqui entre o Jardim do Éden e a Cidade Santa? É que todos os moradores da Cidade Santa só estarão lá, sabe por quê? Porque foram lavaram as suas vestes aonde? O sangue do cordeiro. Essa é a relação. Veja que Adão e Eva, eles dependiam do cordeiro para voltar para o Jardim do Éden. Nós também estamos dependendo do cordeiro para voltarmos para a Cidade Santa. Lá é o nosso lugar, lá nós precisamos estar. E que bom, meus queridos, que você tomasse essa mesma decisão. Não importa quantas vezes você errou, não importa a situação que você está passando no momento, mas lave a sua vida no sangue do Cordeiro, porque ao você fazer este ato, você estará dando um grande passo para estar com Cristo, morando nesta grande cidade, a Nova Jerusalém. A quarta relação que eu quero destacar para vocês nessa noite é sobre fontes de água. Se você ler Gênesis falando sobre o Jardim do Éden, lá você vai ver o destaque que é dado a um rio que saía então do Éden, fluía do centro, que se dividia em 4 braços e irrigava o jardim. Era um rio que tinha lá no Jardim do Éden. E esta mesma descrição está aqui no Apocalipse 22, que nós lemos, falando sobre o rio da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro para onde? Para a Cidade Santa. Percebe então? No Éden tinha um rio, na Cidade Santa também, João viu um rio que fluía do trono de Deus se dirigindo para a Cidade Santa. Outra relação é sobre pedras preciosas. A Bíblia diz que no Jardim do Éden havia ouro, bidélio e ônix. Não é isso mesmo? A Bíblia diz isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 12, que no Éden eram encontradas pedras preciosas. Agora deixa eu perguntar para vocês, e na Cidade Santa, encontraremos pedras preciosas? Percebe, meus queridos, a relação entre o Éden e a Cidade Santa, que praticamente é a mesma? Mas eu quero adiantar aqui para vocês, queridos, uma coisa, que a Cidade Santa será muito melhor que o Jardim do Éden, mesmo antes do pecado. E daqui a pouco você vai ver o porquê. A sexta relação que eu quero destacar é que é indicado que a obra designada por Deus ao homem no jardim será restaurado na nova terra. Deus colocou o homem no jardim para ele trabalhar, para ele cultivar e para ele guardar. No original, queridos, a palavra cultivar, guardar, no original, ela significa literalmente trabalhar, servir, e aparece também essa mesma palavra ligada ao serviço que era realizado no santuário pelos levitas. Então, por isso que essa correspondência pode revelar a possibilidade de que a obra designada por Deus aos nossos primeiros pais também tem conotação religiosa e sagrada. O que isso tem a ver? O Apocalipse diz, meus queridos, que na nova terra nós também não ficaremos de braços cruzados. Às vezes você pode estar pensando assim, eu vou viver a vida inteira no céu, a vida eterna. O que é que eu vou fazer? Imagina, eu construo a minha casa, a casa está pronta, o que eu vou fazer agora? Eu vou desmanchar a casa e fazer de novo? Não, porque lá ninguém vai errar. É a casa dos seus sonhos. É a nossa casa perfeita. Mas nós vamos fazer o quê? Segundo Apocalipse capítulo 22, versículo 3, queridos, ela diz que os salvos na nova terra
servirão a divindade. Olha que privilégio, meus queridos, que nós teremos lá na nova terra. Não é no céu, porque no céu nós vamos passar apenas 1000 anos. Mas na nova terra, que será aqui neste mundo, que será aqui nesta terra, nós iremos passar a eternidade. De que forma? Servindo à divindade. E o que é que a divindade faz? A divindade, queridos, ela administra o universo. Eu fico imaginando uma mulher que administra o seu lar. Ela não para. Todos os dias ela está trabalhando, não é verdade? Às vezes, durante as horas do sábado, ela dedica ao serviço cristão, a servir a Deus, a ir para a igreja. Mas deu o pôr do sol, ela já começa as suas atividades. Domingo, começa cedo, logo, a arrumar as suas atividades na sua casa e assim por diante. Ela não para. E você acha que Deus, que comanda o universo, Ele para? Deus tem trabalho, meus queridos, e o privilégio que nós teremos na eternidade é exatamente servir esse Deus. Nós vamos servir a divindade. Teremos muitas coisas aí a fazer e Deus espera isso de cada um de nós. Principalmente na ideia do servir aqui, significar serviços sacros religiosos. Nós temos muitas coisas a fazerem na nova terra. Bom, por fim, eu preciso dizer para vocês que a nova terra, ela terá algo diferente que o Éden não tinha. A Bíblia diz que Deus, ele descia até o jardim do Éden. Se Deus descia até o jardim do Éden, é porque ele estava no céu. Então ele descia até o jardim do Éden para se comunicar com o ser humano. E o relato diz exatamente isso, meus queridos, que todo findar de dia, Deus ele descia para fazer o culto de pôr do sol com o casal edênico, com Adão e Eva. Conversaram um pouquinho com eles, como que foi o dia, o que vocês fizeram, não que Deus não saiba, mas para ter esse relacionamento com o ser humano. E na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, é aquilo que você viu, queridos, que nós lemos aqui no Apocalipse 22. Deus estará morando conosco, amém? Nós teremos a presença de Deus conosco. Eu quero terminar as nossas considerações nessa noite, apenas para você pensar um pouquinho sobre o santuário, que o Éden também era tido como santuário, porque a presença de Deus estava ali. O formato do santuário, o lugar santíssimo, era um formato diferenciado. Era o mesmo formato do jardim do Éden. E será o mesmo formato também da Nova Jerusalém. Interessante, meus queridos, que o contraste que havia no jardim do Éden com a Cidade Santa era o seguinte: no jardim do Éden, o homem rejeita o santuário feito por Deus. Que coisa, não é? Lá no Éden, o homem rejeita o santuário feito por Deus. Mas Deus habita no santuário feito pelo homem. Já pensou nisso? O que foi que Deus disse lá em Êxodo, não é? Quando ele diz assim: e me farão um santuário, para quê mesmo? E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Percebe o contraste? No Éden, o homem rejeita o santuário feito por Deus, mas no tabernáculo, Deus habita no santuário feito pelo homem. Segundo contraste, Deus visita o homem no santuário arquetípico, que era o jardim do Éden. Era Deus que visitava o ser humano. Mas no santuário terrestre, era o homem que visitava Deus. Interessante isso, não é? Deus saía do céu, chegava no jardim do Éden para visitar Adão e Eva.
Mas agora, quando Deus habitava no santuário, no lugar santíssimo, era o homem que saía da sua casa para encontrar com Deus. Finalmente, meus queridos, nessa concepção de encontros, nós um dia voltaremos ao santuário de Deus e viveremos para sempre com Ele. Amém? Um dia, nós também sairemos deste mundo, transformados por Cristo Jesus, e iremos então para o santuário de Deus, aonde nós vamos morar para sempre com Ele. Neste momento, eu quero chamar a Natália para cantar a última música desta noite. E você então verá através dessa música o que Deus preparou para cada um de nós. E é exatamente neste lugar que ela vai cantar. Você vai ver que é neste lugar que nós iremos habitar e viveremos para sempre com o nosso Redentor, com o nosso Criador, com o nosso Deus. Meus queridos, que bom é saber que Deus estará habitando no meio de nós. Quando ele disse isso para Moisés: olha, Moisés, faça uma casa, porque eu vou habitar no meio do povo. Isso foi uma alegria tremenda para aqueles que almejavam a presença de Deus. Porque já pensou você ter um Deus presente entre você, na sua casa, na sua vida? O mundo, o nosso mundo, querido, será tão privilegiado. Nós seremos mais privilegiados do que qualquer outro mundo que existe, que nós sabemos que existe. Porque a terra, esta terra renovada, a cidade santa, será a capital do universo. E como presente, é o nosso Criador que descerá dos céus de malas prontas, vai trazer mudança, o caminhão cheio, vai desembarcar na cidade santa. Deus, o que está acontecendo? Olha, o que está acontecendo é que eu resolvi mudar de casa. Eu morava no céu, lá era o santuário, lá era o meu lugar. Agora eu decidi morar com vocês. Eu decidi morar entre vocês, na Nova Jerusalém, lá no meio da cidade. Eu vou estabelecer o meu trono. E eu quero viver daqui para frente ao lado de vocês para sempre. Que Deus te ajude, meus queridos, que Deus te abençoe a se preparar para este lugar, um lugar real, um lugar que vai realmente existir, que Deus preparou para cada um de nós. Enquanto você ouve a Natália cantando, tome a sua decisão de mudar de vida se for preciso, mas não perca de vista este lugar tão bonito, tão bom que Deus preparou para cada um de nós. Minha casa, minha terra. É para lá, meus irmãos, que nós vamos. Natália, cante para nós neste momento. Eu fico pensando nas belas promessas de Deus. Será que em breve verei meu Jesus no lar que Ele foi preparar? Com fé eu espero esse dia, o dia em que o mal findará. Muito em breve eu sei, Jesus voltará. E com Ele vou morar lá
música bonita, não é, meus irmãos? No lar habitaremos com o nosso Senhor Jesus. Convido a você neste momento a fechar os seus olhos, na certeza que você tomou a sua decisão. E eu quero orar por você nessa noite. Bondoso Deus de amor que estás no céu, Senhor Jesus, nós não temos como agradecer as maravilhosas coisas que o Senhor tens preparado para cada um de nós. Coisas, bom Deus, que os olhos jamais viram. Quando João viu as coisas que o Senhor preparou, ele foi traduzir para a nossa linguagem, não tinha nada, Senhor, que pudesse dar significado àquilo que o Senhor preparou. Eu sei que será um sonho real. Eu sei que será, bom Deus, o momento mais feliz das nossas vidas. Portanto, bom Deus, tenha misericórdia das pessoas que estão nos assistindo neste momento. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Transforme o nosso coração conforme o teu querer. O Senhor está autorizado a invadir as nossas vidas e transformar o nosso coração, transformar o nosso ser segundo a tua vontade. Porque, se possível, nós queremos perder as coisas deste mundo, mas nós jamais queremos perder as coisas que o Senhor preparou para cada um de nós. Temos o nosso espaço, bom Deus, nessa cidade, e é para lá que nós queremos ir. Nos salve, então, bom Deus, para o teu reino. E obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de poder nos transformar as nossas vidas para termos o Senhor Jesus como nosso Rei, como nosso Deus, e é em nome dele que nós pedimos e já agradecemos. Amém.